Juízes, capítulo 10. Depois da morte de Abimeleque, surgiu um homem de Issacar chamado Tola, filho de Puá, neto de Dodô, para libertar Israel. Ele morava na cidade de Samir, na região montanhosa de Efraim, e exerceu as funções de juiz durante 23 anos, quando morreu e foi sepultado em Samir. Depois dele, a vaga foi ocupada por Jair de Gileade, que julgou Israel por 22 anos. Jair tinha 30 filhos, que costumavam montar 30 jumentos e que possuíam 30 cidades na região de Gileade. Essas cidades eram chamadas de Rabote-Jair, nome que conservam até hoje. Quando Jair morreu, foi enterrado em Camon. Então, o povo de Israel voltou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor e voltou a adorar os Baalins, Asterote e os deuses da Síria, de Sidom, de Moabe, dos Amonitas e dos Filisteus. E visto que deixaram mais uma vez de seguir e servir ao Senhor, ele ficou irado com Israel e permitiu que fosse atormentado pelos Filisteus e pelos Amonitas. Estes povos começaram nesse mesmo ano a maltratar os israelitas. Durante 18 anos, oprimiram todos os israelitas que ocupavam os territórios do leste do rio Jordão, em Gileade, na terra dos amorreus. Os amonitas também atravessaram o Jordão para guerrear contra as tribos de Judá, Benjamim e Efraim. Israel foi ficando cada vez mais angustiado. Finalmente, os israelitas clamaram ao Senhor, dizendo: Socorro, Senhor! Pecamos contra o Senhor, pois deixamos de servir ao nosso Deus para servir a deuses falsos. Mas o Senhor respondeu: Eu não livrei vocês dos egípcios, dos amorreus, dos amonitas, dos filisteus, dos sidônios, dos amalequitas e dos maonitas? Houve alguma vez que clamassem a mim e eu não os livrasse? Apesar disso, vocês me abandonaram para servir a outros deuses. Por esta razão, não os libertarei mais. Vão pedir socorro aos deuses que escolheram, eles que tirem vocês dos seus apuros. Mas os israelitas disseram ao Senhor: Nós pecamos. Faça conosco o que o Senhor achar melhor, mas livra-nos só mais esta vez. Então, eles destruíram os deuses estrangeiros que havia entre eles e serviram somente ao Senhor. E o Senhor já não pôde mais conter a sua compaixão por causa da angústia de Israel. Os exércitos de Amon tinham sido convocados e acamparam em Gileade e faziam preparativos para atacar o exército israelita acampado em Mispá. Em certo momento, o povo e os oficiais de Gileade lançaram um desafio. Quem começar a batalha contra os amonitas será o líder de todos os que moram em Gileade. Juízes, capítulo 11. Ora, Jefité era um guerreiro valente nascido nas terras de Gileade. Sua mãe era uma prostituta. Seu pai tinha o nome de Gileade. A esposa legítima de Gileade deu-lhe vários outros filhos que, quando cresceram, expulsaram Jefité e disseram: Você é filho de outra mulher e não será herdeiro em nossa casa. Então, Jefté fugiu de casa e ficou morando na terra de Tobi. Logo ele passou a chefiar um bando de marginais. Passado algum tempo, os amonitas atacaram o povo de Israel. No meio da batalha, os oficiais de Gileade foram chamar Jefté em Tobi. Eles disseram a Jefté: Venha comandar o exército, venha comandar os israelitas na guerra contra os amonitas. Jefté, porém, disse: Ora, vocês não mostraram ódio para comigo e não me mandaram embora da casa de meu pai? Por que me chamam agora que estão em dificuldades? Porque precisamos de você, foi a resposta dos líderes de Gileade. Se você comandar as nossas tropas contra os amonitas, você se tornará o líder de todos os que vivem em Gileade. Então, Jefté perguntou-lhes: Vocês garantem que se eu dirigir Israel em combates contra os amonitas, e se o Senhor me fizer vitorioso, eu governarei a terra de Gileade? Prometemos isso diante do Senhor, responderam os oficiais de Gileade.
O Senhor é nossa testemunha. Faremos conforme a sua palavra. Assim, Jefté aceitou a missão e ficou sendo o comandante do exército e o líder do povo de Gileade. Jefté ditou os termos do acordo numa assembleia do povo realizada em Mispá diante do Senhor. Logo depois, Jefté mandou mensageiros ao rei de Amon dizendo: "O que você tem contra nós? E por que Israel está sendo atacado?" Os mensageiros de Jefté voltaram com essa resposta do rei: "Quando os israelitas vieram do Egito, tomaram as minhas terras desde o rio Amon até Jaboque e até o Jordão. Devolva-me agora pacificamente o território." Jefté não se abalou e mandou mensageiros outra vez ao rei dos Amonitas com esta mensagem: "Assim diz Jefté: Israel não tomou a terra dos Amonitas. Quando o povo de Israel veio do Egito, foi pelo deserto até o Mar Vermelho e chegou a Cádiz. Então Israel mandou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: Pedimos licença para passar pelas suas terras, mas o pedido não foi atendido. Depois mandamos o mesmo pedido ao rei de Moabe, e ele também não nos atendeu. Por isso Israel permaneceu em Cádiz. Mais tarde, os israelitas saíram pelo deserto, contornaram as terras dos Edomitas e dos Moabitas, e acamparam a leste dessas terras, fora dos limites de Moabe, do outro lado do rio Arnon. Então Israel mandou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, que vivia em Esbom, e pediu a ele: Deixe-nos passar pelas suas terras, até o nosso destino. Seom negou a permissão. Em vez disso, ajuntou as suas tropas, acampou com elas em Jaza e lutou contra Israel. Mas o Senhor, o Deus de Israel, fez com que Israel vencesse o rei de Seom e todo o seu exército. Foi por isso que Israel tomou posse de todas as terras ocupadas pelos amorreus que viviam naquela região. Conquistou toda a terra dos amorreus, desde o rio Arnon até Jaboque, e desde o deserto até o rio Jordão. Como você vê, foi o Senhor, o Deus de Israel, que expulsou os amorreus da presença de Israel. Israel recebeu o território das mãos de Deus. Por que haveria de ser devolvido a você? Você não costuma considerar sua propriedade tudo o que recebe do seu Deus Camus? Assim também temos o direito de tomar posse do território de todos aqueles que o Senhor, o nosso Deus, nos deu. Além disso, quem você pensa que é? Você acha que é melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe? Acaso tentou ele recuperar o território depois que foi derrotado por Israel? Entretanto, agora, passados 300 anos, você levanta essa questão? Todo esse tempo Israel viveu aqui, ocupando terras que vão desde Esbom até Aroer e que margeiam todo o rio Arnon? Por que os amonitas não tentaram recuperar essas terras antes? Não fui eu quem pecou contra você. Você está cometendo um erro em lutar contra mim. Que o Senhor, o juiz, julgue hoje quem de nós está certo, os israelitas ou os amonitas. Porém, o rei dos amonitas não deu atenção à mensagem de Jefté. Então, o Espírito do Senhor se apossou de Jefté, e ele atravessou com as tropas a terra de Gileade e de Manassés, passou por Mispá de Gileade e atacou o exército amonita. Nesse meio tempo, Jefté havia feito um voto ao Senhor nesses termos: Se o Senhor ajudar Israel a vencer os amonitas, o que sair por primeiro da minha casa ao meu encontro quando eu voltar para casa com vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e oferecerei como sacrifício queimado. Jefté, pois, foi combater os amonitas, e o Senhor deu a Israel vitória total. Os inimigos foram derrotados desde Aroer até perto de Minite, incluindo 20 cidades, e chegaram até Abel-Queramim. Assim os amonitas foram dominados pelo povo de Israel. Jefté não tinha filhos, somente uma filha. Quando ia voltando para casa, a sua filha única correu ao seu encontro, tocando pandeiro e dançando de alegria. Quando Jefté viu a moça, rasgou as próprias roupas e gritou: Ah, minha filha, estou cheio de angústia e desespero. Fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás. Ela, porém, disse: Meu pai, faça tudo o que prometeu ao Senhor, pois ele deu a você grande vitória sobre os amonitas, inimigos de Israel.
Ela prosseguiu: Deixe que eu ande pelos montes por 2 meses, junto com minhas amigas, para chorar, porque jamais casarei. Faça isso, minha filha. Vá, disse Jefté. Ela foi, acompanhada das amigas, e ficou 2 meses vagando a chorar, porque nunca seria esposa e mãe. Ao fim de 2 meses, ela voltou para o seu pai, e ele cumpriu o voto feito. Assim, ela nunca chegou a casar. Daí, nasceu em Israel o costume de saírem as moças todos os anos, por 4 dias, para celebrar a memória da filha de Jefté, o gileadita. Juízes, capítulo 12. Então, a tribo de Efraim convocou soldados para a batalha. Reunido o exército, foram para Zafon e mandaram esta mensagem a Jefté: Por que você não chamou os nossos homens para ajudarem na luta contra os amonitas? Pois agora vamos queimar a sua casa com você dentro. Eu convoquei vocês, mas vocês não atenderam, respondeu Jefté. Na hora em que precisávamos de vocês, vocês falharam. Quando vi que vocês não viriam me ajudar, arrisquei a minha vida e enfrentei os amonitas. E o Senhor permitiu que eu vencesse. Por que vocês vêm agora contra mim? Então, Jefté reuniu todos os soldados de Gileade e eles guerrearam contra os de Efraim. E os homens de Gileade ficaram mais furiosos, porque os efraimitas diziam: Vocês, gileaditas, moram entre Efraim e Manassés como desertores e fogem de medo de Efraim. Os gileaditas tomaram os pontos da travessia do Jordão nos caminhos de Efraim. Quando algum fugitivo de Efraim aparecia e dizia: Deixe-me passar, os guardas de Gileade perguntavam: Você é membro da tribo de Efraim? Se o fugitivo dizia que não, os guardas exigiam que ele pronunciasse a palavra Shibolete. Se ele não fosse capaz de pronunciar a palavra e ele pronunciasse Sibolete em vez de Shibolete, ficava claro que estava mentindo. Neste caso, o prendiam e o matavam. Naquela ocasião, morreram 42.000 pessoas de Efraim. Jefté foi o juiz de Israel por 6 anos. Depois disso morreu e foi enterrado numa das cidades de Gileade. O sucessor de Jefté como juiz de Israel foi Ibizã, que vivia em Belém. Ele teve 30 filhos e 30 filhas. Ele deu em casamento as suas filhas a homens de fora do grupo de famílias que ele chefiava, e trouxe de fora 30 mulheres para casarem com seus filhos. Ibizã julgou Israel por 7 anos. Então ele morreu e foi enterrado em Belém. Elon, da tribo de Zebulon, foi juiz de Israel depois de Ibizã. Ele julgou Israel durante 10 anos. Elon morreu e foi enterrado em Aijalon, no território de Zebulon. Depois dele, Abidom, filho de Hilel, de Piratom, foi o juiz de Israel. Ele teve 40 filhos e 30 netos, que costumavam montar 70 jumentos. Abidom foi juiz de Israel por 8 anos. Então, Abidom, filho de Hilel, morreu e foi enterrado em Piratom, no território de Efraim, na região montanhosa dos Amalequitas.